Fala, campeão! Muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem? Não sei qual é o horário que você está assistindo essa live, mas sejam todos muito bem-vindos, seja você muito bem-vindo aqui. Hoje a gente vai conversar com o Gabriel Dirceu, que já está na área aí. A gente vai falar um pouquinho aí sobre como chegar no profissional, como que o atleta faz para se tornar um atleta de futebol profissional. O Gabriel tá na área aí já, deixa eu fixar o comentário. Então vamos aceitar ele aqui, ó. Aê, Gabriel Dirceu. Noite, beleza? Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo, tudo bem, Gabriel Dirceu, né, rapaz? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, mano? Como é que você tá? E tá me vendo e ouvindo bem, Gabriel? Tô. Dirceu, Você também tá? tudo de bola, maravilha. Você Ó, também tá aí? eu acho que tua câmera, se você quiser dar uma limpadinha, ela tá um pouquinho embaçadinha. Vê se passa um pano nela aí. Não sei se... Já fiz isso, eu acho que é da iluminação Então mesmo. vai embora, Dirceu, não tem problema. Quanto tempo, cara? Por onde andas? Quanto tempo? Tô aqui em Maceió agora. Que legal, cara. Eu estava no Rio, agora tô aqui em Maceió. Chegou quando aí em Alagoas? Fui pra jogar no CSA, né? Foi Não, junho do ano passado, desculpa, eu digo, retornou do Rio de Janeiro quando que você chegou aí em segunda-feira. segunda-feira? Maravilha. Eu tô com saudade já. Dirceu, vamos organizar aqui, cronologicamente falando aqui, vamos fazer uma linha de raciocínio. Primeiro o seguinte, eu quero que você se apresente. Quem é o Gabriel Dirceu? Qual é o esporte que joga? De onde é? Por onde passou? E onde é que está jogando hoje? De maneira resumida aí, por favor, Dirceu. Então, meu nome é Gabriel Dirceu, sou atleta de futebol, alto rendimento. Consegui realizar o sonho, me assinei profissional agora com o CSA. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas estou aqui em Maceió. E até chegar aqui, passei por vários clubes. Foram altos e baixos. Mas agora tá dando tudo certo, graças a Deus. Que legal, Dirceu. Você é do Rio de Janeiro, hoje está em Alagoas, em Maceió. Dirceu, por quais clubes que você passou, meu amigo? Primeiro, assim, você está com quantos anos hoje mesmo, Dirceu? Eu fiz 19 agora. 19 anos. Onde você começou, quais clubes que você passou e como é que foi essa trajetória aí? Antes da gente começar falando dos detalhes, só me dá esse cronograma aí. Então, comecei na Portuguesa lá no Rio, pertinho de casa, bonzão, ali do lado. Eu moro no bairro da Portuguesa mesmo, então era ali pertinho o clube, né? Eu comecei na Portuguesa, fiquei lá do sub-13 ao sub-14 ao sub-17. Foi a minha primeira base, né? Na verdade, eu sempre joguei futebol e tal, aí eu comecei fazendo escolinha com 6 anos, e aí com 13 anos, sub-14, eu fui para a base da Portuguesa, né? E aí eu fiquei lá no sub-14, sub-17, e aí eu fui para... E aí eu passei pelo Avaí, né? Um tempo no Avaí, e aí fui pro Volta Redonda. Aí no Volta Redonda foi muito rápido também, fiquei do sub-17 ao sub-20 lá. Foi um clube importante também, foi um momento importante. Pô, foi um momento importante lá, eu fiz um gol de perna esquerda. Então, também tem um simbolismo lá, né? Sim. E aí saí do Volta Redonda, no sub-20 eu fui pro Sampaio Correia, lá no Maranhão. No sub-20 também. Sub-20 também. Exatamente. Aí, ano passado eu estava no Bangu, no início do ano estava no Bangu, no Rio de Janeiro. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, fui para o Bangu no sub-20, segundo ano de sub-20 já que eu era. E aí do meio do ano, eu acabei saindo de lá, na verdade, do início eu acabei saindo de lá, tive algumas propostas, e aí a melhor que eu acho que foi do CSA. Vim aqui pro CSA, fiz a escolha certa, dei o tiro certo, né? E aí fui campeão alagoano aqui, a gente jogou Copa do Brasil, assinei meu primeiro contrato profissional, tô bem, tô feliz e é isso aí. Massa. Dirceu,
Que legal, cara. O filho da Dona Verônica do seu Maurício, tô certo? É, caraca, que daria. Que legal. Ô, Disseu, então assim, eu vou querer saber de tudo aí, tudo que você conseguir falar pra gente aí. Lógico, o tema principal aqui é mentalidade, mas a gente quer saber como que foi você chegou nesse nível profissional, quais foram os obstáculos, quais foram as dificuldades tuas. Mas antes eu quero saber como que a gente se conheceu, Gabriel Disseu. Como é que foi esse início lá atrás? Se lembra que época que foi que a gente conversou, Disseu? Caraca, tem tanto tempo, hein? Deixa eu ver. E, ó, eu tava na portuguesa, não foi? Foi na época da pandemia. Sub-16, 17. Ah, não lembro agora, Disseu. Eu acho que foi. Ou sub-16. Acho que foi sub-16. Acho que foi sub-16. Eu era sub-16. Tava na portuguesa, isso. E aí. Foi no sub-15, né? Eu dei uma mudada na minha cabeça e tal. Comecei a procurar várias formas de querer evoluir. E aí, essas formas foi pelo treinamento e tal. Eu tava procurando coach, treinamento e tal. Uma coisa do tipo. Eu percebi que minha cabeça era uma das principais coisas que me impediam de ter crescimento. E aí, eu procurando, eu conheci através do lá do Profissão Jogador. E havia uma live que eu falei, é isso aí que preciso, é isso que eu quero. E aí eu entrei em contato com você. Legal. Então a gente se conheceu através do Ticão. Foi isso. Ticão foi meu cliente, cara. O Ticão é um excelente profissional, ele tem realmente profissão de jogador. Ele tem uma plataforma que é a maior plataforma do Brasil em relação a também nesse treinamento de desenvolvimento mental, mas também ele oferece outras opções, né? Além da parte mental, ele também é mentor, o Ticão. Ele foi atleta profissional e a gente se conheceu lá na plataforma. E até então, Disseu, você tinha noção do quão poderoso é isso aqui, cara, antes de você começar com essa parada aí? Não, nenhum. Não, eu sabia que era os benefícios que eu ia ter, eu sabia uma parte do poder da mente, vamos dizer assim, né? Sim. Mas não fazia absolutamente ideia do total poder que ela tinha. Não fazia o que eu tenho hoje, nem perto. É legal isso que você fala, Dirceu, porque olha só, eu estou terminando um mestrado nos Estados Unidos, eu estou escrevendo a minha dissertação para ser aprovado e ter esse título de mestre. E nessa minha dissertação, eu coloco uma parte da Bíblia de Oséias 4:6, que é o povo de Deus padece por falta de conhecimento. O que eu quero dizer para você? Que muitas vezes o atleta ele sofre, morre no meio do caminho pela ausência de conhecimento. Então, no seu caso, lá atrás você nem sabia que existia esse trabalho de desenvolvimento mental para você. Então você teve essa consciência e realmente foi o que mudou pelo jeito a chavinha sua e foi que você começou a treinar e se desenvolver. Então, como o povo de Deus padece, muitos atletas ficam no meio do caminho, não evoluem, deixam de realmente virar atleta profissional como você pela mentalidade. Só para finalizar, eu não Exato. virei eu não virei atleta profissional de seu, porque realmente eu não tive e eu não tinha na época, quando eu era atleta de base, uma mentalidade como a sua, que é a que eu vejo. Mas enfim, então me fala assim de você. Como que era a tua parte mental antes de você entender a importância desse treinamento e desenvolvimento mental, que é o que você é expert? Como que era antes desse trabalho que a gente começou lá atrás? Antes de conhecer o Thiago Linhares, o Ticão, enfim. Então, não era ruim, assim, vamos dizer ruim, mas eu acho que era talvez problemática, vamos dizer assim, né? Porque o fato de você ter uma mentalidade na média, era na média a mentalidade. As pessoas não iriam falar que era ruim. Hoje em dia eu tenho a noção e eu sei que era ruim porque os resultados que eu queria eu não estava alcançando. Então, era ruim. Ninguém sabia que era ruim, vamos dizer assim, mas eu sabia que era ruim porque eu estava fazendo tudo na média. Eu não queria, eu não fazia o algo mais, eu não me dedicava um pouco mais, eu não acertava as coisas que deveria acertar, ou talvez parecia que eu não queria tanto o suficiente. Isso acarreta dentro de campo de várias formas, na falta de confiança, no medo, essas coisas, né? Então, o que eu falhava mentalmente era
por exemplo, treinar igual todo mundo treina. De repente, tinha medo de errar dentro de campo, e eu sei que isso é pela falta de treinamento mental, eu não trabalhava duro, eu não tinha alimentação certa, eu fazia exatamente igual as pessoas faziam, e se tivesse alguém fazendo mais, eu criticava essa pessoa, achava engraçado, achava ruim. Eu falando agora, né? Ninguém imagina, mas também já fui aquele cara e eu sei como é que as pessoas se sentem também. Eu sei como é que as pessoas se sentem, porque eu já julguei o cara que fazia alguma coisa diferente também. Essas coisas assim, totalmente normal, totalmente na média, medíocre. De repente, o treinador fala para fazer alguma coisa que eu não quero fazer, por motivo que hoje, né? Eu vejo que são motivos totalmente bobos, né? Dirceu, muito bom isso que você está falando. Eu quero aproveitar esse gancho e pedir para quem está assistindo essa live, assim, ó, realmente isso que o Dirceu vai falar para você, talvez você possa ver que um menino com o cabelo raspado, de boné, mas você não tem noção do quanto realmente o que a ausência de conhecimento fazia com ele na época, e você não tem noção do que realmente se pode, do que aconteceu com ele. Então, eu quero convidar você a compartilhar essa live. Manda essa live aí para os teus contatos, 2, 3, 10 pessoas, 10 atletas, compartilha. Porque realmente isso aqui pode sim fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um atleta. E a gente não está aqui por corações, por likes, por views, não. A gente está aqui para pelo menos mudar a vida de uma pessoa, de um atleta. A gente quer pelo menos conscientizar, trazer conhecimento. Porque a Bíblia fala que conhecimento é algo que vale mais que ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que a gente quer, a gente vai trazer muito conhecimento para você aqui. Então faz o bem, compartilha com outras pessoas, envia, espalha coisas boas, põe no grupo seu lá, enfim. Olha só como que era o Dirceu. Me ajuda aí, Dirceu. Tinha falta de confiança, tinha alguns medos, que também é normal da sua idade. Era na média de ser medíocre mesmo e tá tudo bem, né? Fazia o que todo mundo fazia, realizava. Treinava igual todo mundo fazia, somente o suficiente. Tinha alguns medos, medo de errar. Não trabalhava duro. A alimentação não era a mais correta, era boa, mas não era ideal. Era normal igual a todo mundo. Cara, te pergunto, onde é que você ia chegar assim? Ou onde o atleta chega desse jeito, cara? Em lugar absolutamente nenhum. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Essa parte é a parte fácil, né? As pessoas estarem ouvindo a gente agora, essa é a parte fácil. Mas é exatamente por isso que existem poucas pessoas extraordinárias. Exatamente por isso que poucas pessoas chegam no profissional ou que chegam no... E essa é a parte fácil. Pôr em prática é a parte difícil. Transformar a disciplina em trabalho, essa é a parte difícil. E aí, por isso que você vê uma lista, uma fila de pessoas totalmente medíocres. Pessoas que permanecem com os mesmos resultados e quando chegar lá no final, elas vão falar isso, poderia ter feito mais. Poderia. Realmente poderia ter feito mais. Mas não era fácil. Era tudo muito... Ia ficar tudo muito mais difícil, né? Dirceu, onde é que você estaria hoje daquele jeito? Lugar nenhum. Cara, e aí você começou então... Desculpa, oi? Igual essas pessoas que eu que eu acabei de falar, né? Igual. Eu posso até foi lá no sub-15, né? Foi sub-15, isso estava na Portuguesa. Não sei se eu te contei essa história. Era muito que eu vim da escolinha e fui para a base, então eram lugares diferentes. As pessoas, os atletas tinham cabeça diferente, treinavam diferente, eram melhores tecnicamente, taticamente, mentalmente, emocionalmente, eram mais envolvidos, tinham mais vontade. Então eu venho que dentro dos medíocres, né? Eu era considerado bom, as pessoas gostavam de mim, gostavam do meu futebol, me aplaudiam por isso. E aí eu achava que eu era bom, que eu estava sendo suficiente. Mas aí quando eu vou para um outro ambiente totalmente mais competitivo, mais hostil, vamos dizer assim, eu percebo essa diferença toda que tinha. E na verdade eu vejo que eu era abaixo de todos eles, né? E aí
quando virou do sub-14 para o sub-15, o treinador falou comigo e me chamou no canto e falou que ia vir mais um jogo só meu. Se eu não evoluísse, ele ia me mandar embora. E aí, já acabei de responder sua pergunta. Não ia chegar em lugar nenhum. Não ia chegar em lugar nenhum. E foi aí que teve a virada de chave na minha cabeça. Foi a partir dessa fala dele. A fala que você ou mudava ou estaria fora. Exatamente. E Dirceu, naquela época lá, quando a gente começou aquele trabalho, o que você começou a experimentar? O que você começou a perceber sobre o que você fazia e o que você gostaria de, o que você precisaria fazer? Porque você foi muito sábio. Você falou assim, Linhares, muitas pessoas, até mesmo eu, a gente quer, sonha com patamares, jogar na Europa, uma Champions, ser campeão do mundo, ir para a seleção brasileira e tá tudo bem, né? Parafraseando meio que o que você falou. Mas as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a ter consistência, disciplina, foco, determinação, entre outros atributos, para realizar isso no dia a dia, principalmente nos bastidores, quando ninguém está vendo. Mas enfim, cara, o que você começou a experimentar sobre o treino mental quando a gente começou aquele trabalho? Então, só terminando o que você falou, exatamente, as pessoas não estão dispostas a isso. E é ruim, cara. É chato, é doloroso, é miserável, né? Vamos dizer assim. Então, as pessoas hoje até me mandam mensagem no Instagram, né, porque acaba dando uma mudada. E aí eles acabam achando que eu fui criar, que eu nasci assim, entendeu? Ou alguma coisa assim do tipo, e que do nada eu tava lá em cima. Que eu cresci assim do nada, né? Mas na verdade foram horas e horas repetindo o mesmo movimento no campo, foi treino duro na academia, fui criado aí, cara. Isso eu tenho muita certeza na minha cabeça, muita certeza assim, isso é muito claro na minha cabeça que eu fui criado nessas horas, sabe? Eu não fui criado na vitória nem agora quando eu assistei profissional, entendeu? Então, a importância do treinamento mental, porque eu vou te falar a verdade, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas a verdade é que eu acho que o universo tem uma forma estranha de testar todos nós, né? E ver se a gente realmente quer o que a gente diz que a gente quer, né? E aí, depois que comecei a trabalhar muito duro, parece que todas as coisas foram se alinhando e foram acontecendo para dar certo. Isso é muito doido. Porque se pegar uma coisa, assim, eu não sei uma coisa exatamente que eu fiz, mas o fato de ter melhorado o sono, a alimentação, o treino, estudado um jogo, estudado a parte tática, estudado a posição, estudado todas essas coisas no futebol, a mentalidade dos maiores, dos que estão no topo, todas essas coisas fizeram um conjunto que me fizeram evoluir dia após dia, entendeu? Parece que o universo se conspirou, ou Deus, ou independente do que as pessoas acreditam, se fez as coisas darem certo, entendeu? As coisas sempre vão dar certo. E aí, muitas pessoas veem as coisas não dando certo, as pessoas falam, às vezes pensam até assim, pô, mas fulano trabalha tão duro e as coisas não acontecem, pô, mas fulano se dedica tanto e as coisas não acontecem, mas você não conhece como é o fulano, você não conhece como é Pedro, você conhece uma parte de Pedro, você não sabe o que ele faz, que você falou, você não sabe o que ele faz nos bastidores, que muitas vezes as pessoas achavam isso de mim, mas não sabiam que eu não estava trabalhando duro de verdade, eu estava aparentemente trabalhando duro, estava aparentemente me esforçando, mas eu mesmo sabia que não estava dando o meu máximo, entendeu? E aí, exatamente, e aí voltando ao assunto, aí no sub-15 eu falei essas verdades para mim, para minha cabeça, comigo mesmo, entendi que eu não estava trabalhando duro, que eu não estava me esforçando, que na verdade eu era muito abaixo de todos os outros, e que eu tinha, que se quisesse chegar onde eu queria de verdade, eu tinha que dar um jeito e me imerger totalmente naquilo, senão as coisas não iam dar certo. E aí eu comecei a, vamos dizer assim, tirar coisa por coisa de mim, pondo tudo em ordem na minha cabeça, para saber onde é que eu tinha que agir, né? E aí o principal foi a parte mental. Tá, mas me diz aí, o que você começou a experimentar então? Só organiza para mim. Eu comecei a ver isso, eu comecei a entender isso, eu entendi toda essa questão dos bastidores, mas
como é que foi começar a experimentar isso e colocar na prática o que você estava, então, sendo conscientizado? Então, foi o que eu tinha te falado. Eu não sei muito como é que é, porque eu acabei Teve ficando. alguma coisa especial? Então, foi o que eu te falei. Eu não sei muito como é que era, porque eu ia fazendo todas essas coisas e as coisas iam dando certo bem devagar, bem lentamente, mas cada coisa, bem devagar, bem lentamente, cada coisa ia se encaixando no seu devido lugar. Às vezes eu me sentia como se estivesse com o pé atolado, vamos dizer assim, e as coisas não estavam acontecendo, eu não entendia o porquê, mas pouco a pouco, cada coisa ia para o caminho certo. Se tem alguma coisa assim especial que eu percebo, é que dia após dia eu sabia que eu estava evoluindo, entendeu? Eu senti essa confiança. Acho que a principal coisa foi a confiança. Eu sabia que não tinha ninguém. Eu entrava num jogo e eu sabia que não tinha ninguém trabalhando mais duro do que eu. Quando eu entrava no jogo, eu sabia que ninguém tinha treinado antes de um jogo. Sabia que ninguém tinha treinado no dia anterior e todas essas coisas. Então, eu acho que a confiança que me deu foi gigantesca, entendeu? Dirceu, posso entender isso então, que você entendeu sobre a importância de ter consistência organizando, de ter disciplina diária. Dirceu, não queria uma evolução uau, rápido do dia para a noite, e essa coisa não aconteceu. Ela veio acontecendo lentamente com você no processo de evolução, de melhoria contínua. Um dia ou outro, sim, eu tinha uma queda, mas eu sempre estava numa evolução, numa melhoria contínua, principalmente, né, com uma palavrinha chave que não tem nada a ver com talento nem dom, e sim trabalho duro, esforço, dedicação, treinamento enquanto ninguém estava te observando ou te vendo. E todas essas esses atributos que eu falei para você, repetidamente você realizando, elas foram te dando confiança. Exatamente. Exatamente. Organizar. Você falou sobre. Você falou sobre dom, né? Muitas vezes, até eu pensava nisso, dom, talento e tal, não acreditava muito. Antes eu não acreditava, eu queria ter isso, mas hoje eu vejo Na, quase que na prática, na prática, eu vejo o dom quase que como uma maldição, entendeu? Porque na maioria das vezes, quando você se percebe além da média, você acha que você fazendo o que você está fazendo, você vai chegar. E não vai chegar em lugar absolutamente nenhum, porque do outro lado tem pessoas que estão com muita fome atrás do que você tem, cara. E aí eu vejo, na verdade, o que eu vejo hoje, a maioria dos meus amigos, ou de conhecidos meus que queriam ser jogador, o problema deles é que eles eram bons demais e não trabalharam meticulosamente, duro, para chegar onde eles queriam, cara. Então, isso que você falou isso é essencial, essencial. tem de ser um autor de livro, Daniel Coyle, ele é autor da Equipes Brilhantes, O Segredo do Talento, O Código do Talento. Ele vai estudar as maiores incubadoras, né, os grandes centros de formadores de atletas de futebol ou de outros esportes, e ele fala que o que todas essas incubadoras têm em comum não tem nada a ver com talento nato, nem com um dom especial do que fizeram essas pessoas chegar no alto nível no profissional. O que realmente esse autor, Daniel Coyle, a doutora Angela Duckworth, a doutora Carol Dweck, no livro Mindset, fala, Anders Ericsson, enfim, e outros tantos falam que talento não é somente suficiente para fazer você conquistar algo na sua vida. O que importa é ter garra, determinação, esforço, empenho. Dirceu, você manteve então essa consistência diariamente e você, né, meio que cristalizou isso em você. Bom, talento não tô nem aí. O que eu tô preocupado é com o trabalho. E muitos podcasts que você fez, muitas entrevistas que você deu, a galera falou e comentou muito sobre esse teu nível de consciência, sobre essa mentalidade sua. Como que é isso, cara? Então, primeiro
que você... Eu acho que vou tentar juntar com o que você falou. A principal coisa, eu acho que eu via caras tão bons assim, naturalmente, vamos dizer assim, bons, mas que não faziam o extra. Aquilo era bom para mim, cara. Eu via todas aquelas coisas e é ali que eu ganho vantagem. Trabalhando um pouco mais daquelas horas, sabendo que eu vou passar um por um, porque eles não estão dispostos a trabalhar duro. Então é ali que eu ganho vantagem. E é, assim, é isso que eu fico feliz. De verdade, é isso que eu fico feliz, cara. Então, como é que eu vejo essa mentalidade? Eu até escrevi numa publicação minha, né? Às vezes eu falo, e já até falei em outros lugares também, quando eu falo sobre obsessão, não me entendem errado. Eu não estou falando sobre essas coisas que tá na moda, as pessoas ficaram falando sobre seja obcecado, não sei o que, obsessão ali, obsessão pra lá e tal. É uma coisa muito mais forte e as pessoas falam muito errado. Nessa coisa que está na moda. Obsessão, quando eu digo, é uma coisa muito mais forte que você não controla e por algum motivo você faz aquelas coisas na coisa certa, né? Você pratica e você faz todas aquelas coisas de forma quase que doentia, cara. Uma coisa não é como interruptor, né? Ligar e desligar. On, off. É um estado constante, permanente de obsessão e atenção em aperfeiçoar cada detalhe. Os mínimos eu acho que eu diria isso. Atenção em aperfeiçoar cada mínimo detalhe, cara. Depois que eu percebi todas essas coisas, isso criou um conjunto na minha cabeça que me permitiu ir além dos meus limites, cara, eu acho. Isso foi o que eu te falei, né? Isso começou lá no sub-15, comecei a mudando minha cabeça, não sei se eu até te falei isso, né? Comecei treinando um pouco mais, ao invés de treinar só no clube, treinava na academia, depois treinar sábado, depois treinar sábado e domingo, depois treinar até no pós-jogo, depois cuidar da alimentação, fui fazendo passo um por um até treinar 7 horas por dia, e aí eu comecei a praticar mais com a perna esquerda, aí desenvolvi lesões que a gente pode até falar depois, que até um cara mandou mensagem aqui que a gente pode falar depois. Então foi aí que eu comecei com que isso tomou conta de mim. Não foi uma coisa que eu escolhi. E eu vou te falar a verdade, de repente, eu nem escolheria isso. Eu acho que você trabalhando duro, treinando mais do que a média, você vai bem longe. Mas também, para você alcançar o maior nível que você pode alcançar, não quer dizer que você vai alcançar, mas você tirar o mais próximo possível dela, do outro lado, onde estão todos os seus resultados, cara, isso exige obsessão. Acho que não teria outra palavra. E aí, isso tomou conta de mim, foi mais forte. As pessoas começaram a interpretar errado, não gostaram. E eu entendo. Foi o que eu te falei no início. Eu já fui essa pessoa também. Já fui a pessoa que, se tivesse alguém fazendo algo mais do que eu do meu lado, né? Eu não gostava. Eu achava ruim e dava desculpas ou falava que chamava a pessoa de maluca, louco. O que essa pessoa está fazendo é errado. Depois desses anos, não cheguei nem perto onde eu quero chegar, mas eu acho que tudo isso provou que não estava errado, entendeu? Se era tão errado assim trabalhar duro, se era tão errado chegar além do limite, isso não explica o porquê que eu acidei profissional, isso não explica por que eu fui alcançando grandes coisas ao decorrer dos anos, isso não explica por que a gente está participando, eu estou participando de uma live com os maiores coaches que tem, porque isso não explica o fato de ter participado de podcasts e todas essas coisas assim, nada disso explica se o trabalho duro estava sendo feito errado antigamente, entendeu? E aí, aos poucos, as pessoas foram entendendo isso. No início, não. Mas, aos poucos, as pessoas foram entendendo isso. E aí, os resultados foram acontecendo. As pessoas acabam comprando a sua ideia, né? E aí, é isso. Acho que o importante é cercar de pessoas egoístas por você. E aí, as coisas
vão acontecendo. Mas foi o que eu te falei, cara, não se engane isso. Não foi bom, não é legal. É uma coisa mais forte, né? Mais forte. Eu digo isso. A obsessão é uma coisa mais forte do que eu, que diz apenas assim, cara, nada importa tanto. Nada importa tanto quanto a vitória, nada importa tanto quanto aqueles pequenos momentos de glória, vamos dizer assim. Você realiza alguma coisa, você tem você ganha um jogo, você faz um gol. Nada importa tanto quanto esses momentos, entendeu? Deixa, deixa eu ver se eu entendi você. Essa parada tua, né, Edson, da obsessão, que eu já vi você falar também, eu gosto muito da palavra equilíbrio, tá? Inclusive, equilíbrio, vários autores de livro falam, né? O Weinberg e Gold falam que a ansiedade nem em excesso, nem falta, mas é uma ansiedade equilibrada, o medo, confiança, tudo isso em equilíbrio. A própria Bíblia fala, né? De você ter moderado, ter temperança, mas enfim. Só que se você também for estudar o outro lado da moeda, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Schumacher, Michael Phelps, LeBron James, se você for estudar esses caras não tinham nada de equilibrado, nada de normal. Tudo cara, entre aspas, obcecado, doido, maluco para a sociedade. E tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem, né? Então, assim, existe sim a importância de ter equilíbrio, a gente não abre mão, mas também existem algumas personalidades, como já faladas aqui anteriormente, que eles foram acima da média, foram além do que a grande maioria ia. Então, e isso é fato, a gente não está aqui criando. E por Eu outro, acho que equilíbrio sim, né? Equilíbrio é importante para a maioria das pessoas. Mas eu acho que se você quer chegar em outro lugar onde estão todos os seus resultados, todos os seus objetivos, você tem um pequeno momento de tempo, você tem que se dedicar, e aí entre esses atletas, tem que ficar de toda a sua alma e energia para chegar lá, entendeu? Exatamente isso. Eu estudei todos esses caras, Kobe Bryant, Michael Phelps, Tiger Woods, do boxe. Agora eu me esqueci de cabeça, mas eu estudei todos esses caras, eu estudei como eles pensavam, e aí eu fiz lá no Rio, né? Há uns anos atrás da porta, eu anotei quanto eles treinavam, o quanto que eu tinha que treinar, o quanto que eu treinando desse nível. Eu evolui mais do que todo mundo. Fiz um quadro exatamente ano por ano, o quanto que eu ia fazer para eu chegar lá. Cara, agora que eu lembrei disso, não tinha nem lembrado disso. Mas, e aí, você, o quadro dizia, né, as horas que eu tinha para chegar no profissional. na verdade, sim, você foi estudar, né? Você foi estudar as referências e o atleta tem que cuidar muito disso. Quem que são os conselheiros dele, né? No seu caso, você soube se blindar daqueles palpiteiros de plantão que nunca conquistaram o que você gostaria de conquistar. Então, opa, você já deu uma varrida. Dois, você foi estudar as características, você foi entender o passo a passo de cada um, os comportamentos desses atletas falados aqui, e você foi começar a trazer essa modelagem para você começou a modelar eles, adaptando eles à tua realidade, e realmente é uma característica de alguém que tem realmente um desenvolvimento mental, um desenvolvimento cognitivo, né? Uma parte cognitiva, bom, o que eles fizeram, o que eles fazem que eu também posso fazer? Porque os caras não foram extraterrestres. E só para finalizar, lá, eu não sei se você está lembrado, mas não sei se você lembra, mas a gente falava muito sobre isso na época, sobre o andar a segunda milha, né? O que era o andar a segunda milha? O fazer sempre algo a mais, que está na Bíblia, né? Mateus 5,41, Jesus fala, aconselha, né? Se o soldado romano obrigar lá você a andar uma milha carregando a mala, vai com ele duas. Então a gente tem um princípio cristão de fazer sempre algo a mais, não fazer somente o suficiente. É isso, Dirceu? Exatamente, exatamente. Foi aquilo que a gente estava falando. Isso depois do Sub-15, né? Isso ficou tão claro na minha cabeça que absolutamente todas as coisas que envolviam o futebol, eu sempre fazia algo a mais. Foi uma coisa assim automática na minha cabeça. De repente, pela obsessão, né? No sentido bem real da palavra. Sim, uma coisa era mais forte do que eu, e aí era acho que de repente seja uma
boa palavra também, seja uma necessidade gigantesca de evoluir. Uma necessidade fora do comum de evoluir e aperfeiçoar cada detalhe. Exatamente. Essa necessidade de evoluir, né? De dar atenção em aperfeiçoar nos mínimos detalhes o que cada situação exige, né? Parte física, parte técnica, parte tática. Sim, a parte mental muito, a parte nutricional, parte do sono, a parte de você ter esse hobby com tua tempo com a tua família, com teus amigos, o teu lado espiritual. Isso, meu irmão, Exatamente, exatamente. Tudo. a gente começa a cuidar. E Dirceu, assim, e como é que foi, cara, pra ti, assim, quando é que você começou a perceber assim, tô muito próximo de virar atleta profissional? Caraca, essa é uma boa. Essa é boa. Eu não Porque sei. assim, desculpa, a pergunta é, como é que foi começar a perceber, tô muito próximo de virar atleta profissional, mas antes ainda de assinar o primeiro contrato, como é que foi essa, tô chegando e agora vai? Cara, essa é muito boa, essa é muito boa. Eu não sei se você lembra disso, lá atrás, eu não sei se você lembra disso, mas eu sempre falei assim que eu ia virar profissional e não sei se você lembra disso. E as pessoas sempre me perguntavam isso, né? Porque, voltando um pouco à parte mental, você abdicando de absolutamente tudo na sua vida, porque você sente uma necessidade de, de evolução e de estar no topo, de ser o melhor. Eu sempre disse isso, de ser o melhor, de estar no melhor, de estar caminhando para o topo. Então, para isso tem que abdicar de absolutamente tudo, absolutamente quase tudo, para chegar onde você quer. E aí as pessoas enxergam isso e perguntam, pô, e se algo não der certo? Como é que você vai ter coragem de fazer isso? E a maioria das pessoas, hoje ainda, elas não dão o seu máximo porque elas não estão dispostas a dar o seu máximo porque elas não sabem se vão chegar lá. Eu entendo essa dúvida também, mas eu sempre disse, você fazendo todas as coisas, você tem que fazer aquela caminhada até a academia, aquela repetição a mais na academia, aquela repetição com dor no campo. Se torna impossível as coisas não darem certo, entendeu? Então, quando as pessoas perguntavam para mim, eu sempre dizia que eu não tinha medo nenhum e que eu sabia que as coisas iam acontecer. Sempre tive essa... Até conversando com os meus pais também, eu acho que isso foi importante para eles perceberem, né, isso de mim, mas eu sempre tive certeza, ou melhor, depois que comecei a trabalhar duro, né, eu tive absolutamente certeza que as coisas iam dar certo, iam acontecer mais cedo ou mais tarde. E para te falar a verdade, eu achei que iam acontecer até mais tarde. Eu achei que ia até demorar um pouquinho mais, na verdade. Mas aí foi isso. Eu acho que já sabia. Legal, legal, Dirceu, porque as pessoas, você também sabe, entende isso, né? O atleta, na base, ele quer muito ser atleta profissional, como todo mundo como toda criança, a grande maioria das crianças hoje brasileiras, né? Todo mundo quer virar atleta de futebol profissional. Só que, de novo, não são todos que estão dispostos a pagar esse preço. Todo mundo quer chegar à seleção, à Europa de novo, mas não são todos que têm um pensamento já de atleta profissional, mesmo que ainda não seja. Então, ou seja, o Dirceu já era um atleta profissional, alimentação, sono, parte técnica, tática, personal, nutrição, enfim, já era esse atleta profissional, mesmo que ainda sem o contrato. Então, eu aos 15, 16, 17 anos já me comportava. É isso, Dirceu? Mesmo que não fosse? Exatamente, era isso. E eu acho que essa mentalidade, também, já que a gente está falando da mentalidade, eu acho que essa mentalidade, na verdade, ela era como a água, né? Ela era muito boa, muito positiva, você pode fazer várias coisas boas com a água, mas ela era tão forte que em determinados momentos ela pode ferir, sabe? E eu vi muitas pessoas tentando adotar essa mentalidade, até pessoas próximas de mim, e eu acho que desistiram do futebol ou perderam boa parte da sua carreira por conta dessa mentalidade, sabe?
E aí, eu acho que foi isso também, entendeu? Foram essas coisas. A mentalidade é tão forte a ponto de falar, cara, eu não estou disposto a realmente fazer tudo isso. Normal, eu não estou disposto a fazer tudo isso. Como que você definiria hoje a tua mentalidade de sábado? Eu acho uma palavra, não sei com uma palavra. Eu sempre digo mentalidade, Mas entendeu? como é que você definiria a mentalidade do Gabriel Dirceu? Obsessão. Obsessão. Como que o atleta pode, então, para o atleta que está na base aqui, Dirceu, ou para o atleta que está assistindo ao vivo, ou para o atleta que vai assistir depois, essa história sua de como que você era e o que aconteceu com você. Como que o atleta adquire essa mentalidade de ser obcecado, de ter obsessão, Dirceu? Como é que ele faz? Também fala aí, Dirceu. Pô, foi o que eu tinha te falado antes, né? Eu não sei se isso foi algo, essa mentalidade bem específico, eu não sei se foi algo que foi construído, uma parte foi construída, mas não sei se o extremo é alguma coisa que já estava comigo e foi o que eu disse, é uma coisa bem maior do que eu. Então eu não sei se até certo ponto eu construí, mas eu acho que não sei se o extremo eu acabei construindo, porque foi o que eu falei antes, né? Se você não fizer do jeito certo, ela vai te destruir muito mais fácil, entendeu? Qual é o jeito certo de ter essa mentalidade, Dirceu? Qual é o jeito certo que você fez, então? Fala aí. Eu acho que é verdadeiramente uma vontade indomável. Acho que o principal fator, não tem uma chave, né? Mas um dos principais números desse cadeado, eu acho que seria a vontade indomável. Vontade, cara. Vontade. Vontade de. O que eu falei antes. Não sei qual é o seu objetivo, mas vontade, de repente, o que o futebol pode proporcionar. Não sei. Vontade de ter muito dinheiro, ou de ter muitas casas, carros, não sei. Ou vontade de estar no topo, de ser o melhor, vontade de ajudar a sua família, de se ajudar, não sei. Mas uma vontade sem querer alguma coisa tão grande que eu falei antes. Que absolutamente nada importa tanto e esses momentos são os mais importantes que você sabe que você vai ter. Então eu acho que se fosse uma palavra, acho que seria vontade. E aí, se você não tiver vontade verdadeira, não vai dar certo, cara. Nem com essa mentalidade e muito provavelmente ficar pelo meio do caminho também. Mas talvez colocando mais lenha na fogueira, mas deu o atleta diria aqui mais Linhares, Dirceu, eu tenho muita, mas muita vontade. Essa é uma boa E essa. Mas aí? foi o que eu te falei antes também, né? A gente vê muitas pessoas falando isso. Eu trabalho muito duro, eu tenho muita vontade, eu dou o meu máximo. Mas até você pôr o pé na arena e provar que você tem essa vontade, provavelmente você não tem essa vontade. Até você alcançar os seus resultados e ver que as coisas estão caminhando certo, e não ficar pelo meio do caminho, muitas das vezes as pessoas não têm essa vontade. Porque foi o que eu falei antes também, né? A gente vê uma parte dessa vontade, mas a maior parte a gente não sabe que essa pessoa faz por atitude. Até mesmo ela se engana às vezes, né? Até mesmo ela se engana. Hoje você está no CSA, como é que foi a sensação de ter assinado esse teu primeiro contrato, Dirceu? Cara, vou te falar a verdade. Atleta do CSA, hein? O jogador da Portuguesa lá da Estrelinha Amarela, isso, Dirceu, lá do Rio de Janeiro. Num grande clube do CSA. CSA é um clube histórico do futebol brasileiro, É o maior, aí de Alagoas. maior de Alagoas. A maior torcida de Alagoas, o maior clube de Alagoas. Exato, os dois. Talvez entre os maiores do Nordeste, fácil, né, Dirceu? Pô. Como é que foi assinar esse primeiro contrato profissional com o CSA, Cara, eu vou te falar. A minha cabeça, aí eu não é uma coisa boa, mas aí
minha cabeça tem alguma coisa que ela pensa assim, beleza, ok, conseguimos, vamos pro próximo, entendeu? Absolutamente em todos os momentos da minha vida, acordei, legal, vamos fazer o que tem para fazer. E é a mesma coisa, quando eu assinei, eu sempre quis muito assinar, né, e tal. E aí, quando chegou o dia, fiquei muito feliz. Não sei se a ficha caiu. Acho que de repente, ou a ficha não caiu até hoje, não sei. Mas aí eu fiquei muito feliz. Minha família toda ficou feliz. E aí eu assinei, beleza, conquistei o que eu queria. Dane-se, vamos pro próximo, entendeu? Conquistei, gostei, vamos pro próximo. Qual é o próximo objetivo? E eu falei, né? Eu não sei se isso é bom, porque por um certo momento eu queria curtir e aproveitar mais isso também, né? Mas legal, né, Dirceu? Você quis muito isso durante a sua jornada, conquistou, ficou muito, muito feliz, mas também não ficou, não se apegou ali no sentido de agora acabou, deu. Não, não foi isso. Agora eu, Dirceu, me fiz essa pergunta. Vamos, então eu me faço esse questionamento. Qual é o meu próximo? Ou eu me convido agora, eu quero ir para o próximo. De ser esse, entre aspas, de ser esse camarada, esse eterno insatisfeito, mas que esse ser insatisfeito, sim, vai te levando para uma melhoria contínua, vai te levando cada vez mais para o próximo nível, sem desrespeitar os clubes por onde eu passei ou o clube onde estou, que eu sou muito grato no seu caso, mas sim, eu quero ter uma ambição, quero ter desejos, quero conquistar coisas maiores ainda, porque lá atrás a dona Verônica, o Maurício e outras pessoas que passaram por você trabalharam para você chegar aqui. Então, o mínimo também que eu posso, eu tenho que honrar essas pessoas, mas eu quero mais. E qual é o problema disso, né, Dirceu? Não, exatamente isso. Eu lembro que quando eu assinei, de repente, acho que uma semana depois, por aí, minha cabeça já pensou em várias outras coisas e eu falei, cara, beleza, tudo que eu fiz foi muito bom, mas me fez chegar até aqui. Tudo que eu soube, tudo que eu aprendi, tudo que eu investi, todas as coisas que eu dei o meu máximo, muito bom, mas me fez chegar até aqui. E aí, o que eu preciso mais? Quais são os detalhes mais específicos ainda que eu preciso para chegar no próximo nível que eu quero chegar? E aí, fiz novas outras coisas para... Eu entrei em contato com um treinador, já tinha um personal, mas eu entrei em contato com um treinador só de força, outro só de potência, um só de velocidade, treinador de corrida, um treinador de maratona só de resistência, um treinador só para hipertrofia, e assim eu fui indo. Assim eu tô indo, na verdade. E era seu pai que te bancava, Dirceu? Era seu pai que investia? Antigamente, sim, né? E valeu a pena cada centavo pro seu Maurício ou não? Acho que ele não tem dúvida disso. Que legal, cara. Que massa. Ô, Dirceu, a gente está chegando na parte final. Eu imagino que a gente deveria fazer um curso, né? Muita, muita coisa para falar. Mas a gente está mais resumindo aqui realmente como o atleta pode fazer para chegar no profissional. Mas eu gostaria que você me falasse hoje, como é que está a tua situação aí em Maceió, em Alagoas, no CSA. Me fala hoje do teu resultado de você ser atleta profissional, por favor. Então, aqui no CSA, o clube me recebeu muito bem. E aí fui campeão alagoano, né? Sub-20. A gente foi para as quartas da Copa do Brasil. E aí eu assinei o primeiro contrato profissional. A gente entrou de férias e tal. Não fui pra Copinha, não. Eu entrei de férias. Uma parte fui pra Copinha, outra parte estava de férias. Eu fiquei de férias. E aí o meu contrato tá quase acabando aqui. Não sei se eu posso falar muita coisa, mas as coisas estão se caminhando e provavelmente eu já esteja muito perto de renovar aqui com o CSA, graças a Deus. Maravilha, Dirceu. E as coisas estão se encaminhando, estão se direcionando, né? Deus sempre cuida. Dirceu, tendo Deus no coração, tendo uma família como a dona Verônica e o seu Maurício, e o camarada que trabalha, mas trabalha muito, principalmente obcecado, é impossível, cara. É impossível dar errado. Você, Deus, família e trabalho. Oi? você sempre falou isso pra mim também. É impossível, cara. Você falava assim, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E chegou, né? E chegou e vai chegar, se Deus quiser, cada vez em patamares mais altos, né? E voos mais longos também, né, Dirceu? Exatamente. Pô, tá maluco. Você teve uma parte muito importante nisso. A gente ficou longos períodos, né, conversando. E
Você teve parte nesse meu sucesso, né? Teve parte nessa, melhor, objetivo, no objetivo mais importante, concluído, mais difícil, eu acho, você teve parte. Obrigado. Que isso, seu. Eu que agradeço de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. E por que você recomendaria, então, o Thiago Linhares para um atleta ou para um amigo seu aí, meu irmão? Parte mais importante que a gente conversou nessa live toda é a parte mental. E aí, o principal fator para ela mudar, pelo menos para conseguir grandes resultados, é com a parte mental. E o Thiago Linhares é o principal nesse ramo. Cara, se por acaso a gente não tivesse se conhecido, se as nossas vidas não tivessem se cruzado, como seria? Ah, não sei. Ficou pensando, meu irmão? Como é que seria se a gente não tivesse se conhecido, Dirceu? Todas as coisas, eu acho que, porque a gente estava falando antes também, né? Elas vão se alinhando para os objetivos da vida de cada um, eu acho. Então, eu não consigo imaginar porque faz parte do que era para ser, entendeu? O que era para ser, até achei que você ia falar assim, Linhares, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e... Não, eu pensei isso, mas eu não lembrava certinho, mas eu pensei isso sim. Mas foi isso, Dirceu, todas as coisas cooperaram, não teve como a gente não se conhecer, não teve como a gente não se cruzar. Isso mesmo. Maravilha! Senhoras e senhores, esse é o meu amigo Gabriel Dirceu. Isso? É isso. Tamo junto, Thiago. Diretamente de Alagoas, Maceió. Dirceu, para finalizar aí, cara. Creio que o Mentalidade de Atleta, né? Mandou uma mensagem lá no início, pô, lá no início. Ele falou para falar sobre como que eu pensei do geometria de lesão. Por favor, responde, Dirceu. Pô, não sei se ele tá ainda, né? Daniel, do Mentalidade de Atleta, Daniel. Agora que eu vou responder, pô, tinha esquecido, até porque era muita mensagem, não dava nem para ver aqui tudo, né? Só repete a pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez para você? Tô tentando achar aqui para eu falar certinho, mas não sei se dá para ver mais. Epa, Dirceu saiu. Dirceu, volta aí, cara. Vamos ver se ele tá na área aí. Espera que perdi o Dirceu. Aí, voltou. Eu tô tentando achar aqui para ver certinho, mas acho que não vai aparecer não. Ele perguntou como é que funcionou, que ele fez uma entrevista comigo esses dias aí, e aí ele gostou muito dessa parte, né? Para falar pro pessoal. Como é que funcionou minha mentalidade nos momentos de lesão, né? Eu tive 3 lesões mais sérias, que foi isso. Uma fratura no tornozelo direito. Você lembra disso? Eu não tive machucado na época. Eu não lembro, Dirceu, mas me fala aí, por favor. Uma fratura no tornozelo direito, né? E ligamento grau 2 do tornozelo direito. E acho que os dois principais, uma lesão crônica no quadril esquerdo. Sobre a fratura do tornozelo, foi quando eu comecei a treinar muito duro. E aí as pessoas me criticando, pô, isso você está fazendo errado, eu acabava se machucando. Eu sabia que acabava me machucando, mas por outro lado também, eu sabia que estava no caminho certo, entendeu? E aí quando eu fui no médico, ele falou que foi uma lesão por estresse. Foi muito ruim na época, foi a minha primeira lesão séria, foi muito ruim. Mas, por outro lado, eu sabia que eu estava no caminho certo ali, sabe? É doloroso, mas uma parte da sua cabeça ela fica agradecida. Ela sabe que o trabalho estava sendo bem feito, sabe? Eu tava dando tudo de mim naquele momento. Tudo de mim no campo. Naquele momento ali que eu mais que estava dando tudo de mim. E resultou onde eu tô hoje também, né? E a segunda talvez a mais importante, foi uma lesão no quadril esquerdo, uma lesão crônica. Eu trato
ela direto, tento melhorar, mas infelizmente ficou assim. Quando eu comecei a querer melhorar minha perna esquerda, e eu trabalhei horas e horas, não sei se você lembra disso, treinando a perna esquerda. Talvez uns 100 chutes por dia, 200 chutes por dia, não lembro de cabeça agora, mas eram muitos chutes por dia. Muito. Treinando a perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda, perna esquerda. E aí no Volta Redonda, acho que foi no final do sub-17, eu cortei pro meio e chutei de perna esquerda, fiz meu primeiro gol de perna esquerda, lateral direito. Fiz meu primeiro gol de perna esquerda. Cara, doía muito ali. Ali já estava nos principais tempos assim que doía muito. Mas eu fiquei muito feliz naquele momento também. Muito feliz, muito agradecido. Porque foi o que a gente falou antes. É doloroso, é ruim, mas tem uma outra parte do cérebro que naqueles pequenos momentos é tudo sobre aquele momento, sabe? Nada importava mais que aquilo. Aquilo ali foi um gol muito importante, mas para mim significava mais ainda, sabe? O cara fica viciado nessa alta performance, Dirceu. O cara fica viciado no bom sentido, né? Em realmente querer viver essa alta performance. E eu sou muito dessa linha, Dirceu, com os meus clientes e atletas aqui. É preferível que o atleta erre por excesso, né, no que foi o seu caso, e também está tudo bem. Erre por excesso do que erre por falta, por negligência, ou que erre por estar sendo a média, medíocre, né? Então, e o excesso, né, ele pode ser visto de vários ângulos, mas é preferível que eu atleta, erre por excesso do que erre por falta, né? No seu caso, foi a lesão, mas foi uma lesão pô, de alma lavada, de alma limpa, de consciência tranquila. Foi. Interessante, cara. O pai tava lá no jogo e aí eu olhando ele, felizão, cara, pô, tá maluco, isso é muito bom, não tinha preço. Não tem preço. Você teria algum conselho do seu? Você teria aí alguma dica no fundo do seu coração para deixar para o atleta que está assistindo aqui, ou para o pai? Primeiro para o atleta. Vamos falar, qual conselho que você daria para o atleta que está te assistindo aqui, que está na base, que quer virar atleta profissional como você hoje é, cara? Essa boa pergunta, hein? Acho que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, né? Mas as pessoas já entenderam e entendem que tem que treinar a parte mental. A parte mental é a mais importante. Mas se tivesse alguma coisa bem específica, cara, eu diria que é trabalho duro. Trabalho duro. Trabalho duro de verdade. Trabalho duro de verdade. Tenha desenvolva o lado mental, vírgula, porém trabalhe duro como ninguém. Isso, porque eu acho que se você não desenvolver a parte mental, é impossível você trabalhar duro de verdade, entendeu? Pode trabalhar duro em algumas coisas até um certo ponto, mas trabalhar duro de verdade, acho que não tem como. Não tem como. Eu acho que é o principal objetivo dessa mentalidade é que você trabalha duro e o que o trabalho duro pode proporcionar, entendeu? Perfeito. Essa mentalidade. Pensamento de merda, resultado de merda. Pensamento gigante, extraordinário, atitude gigante, extraordinária, resultados gigantes, extraordinários. Consequências. Se você pudesse dar um conselho, uma dica para um pai, para a mãe que está pensando em investir num treinamento, num desenvolvimento mental para o seu filho, ou para o atleta, o que você diria, seu Gabriel do Céu? Não pense duas vezes. Pai e mamãe, às vezes, porque de repente são mais antigos, né? E pensam que não é importante, mas não pensa duas vezes que eu acho que o principal pilar para o atleta chegar é a parte mental. É ela que constrói absolutamente todos os outros pilares. É a parte mental que controla tudo. Quando você chega no campo, é você e sua mente, e não tem mais absolutamente nada que possa fazer e as coisas vão dar certo, porque o que você fez para chegar ali foi tudo pela parte mental que ajudou. Então, e ver sobre o Thiago Linhares e fechar com ele, que pode ter certeza que vai dar tudo certo. Oi? Não entendi, não peguei o final aí. Pode ter certeza que vai ser vantajoso. Maravilha. Obrigado pela moral de novo, mais uma vez, eu agradeço o carinho. Cara, obrigado pelo bate-papo de hoje, obrigado pela energia boa. Quero saber daqui quanto tempo a gente vai fazer outra live e aonde é que você vai estar daqui um tempo aí se você fosse profetizar, meu irmão. Tô te lançando desafio aí, Edson. Daqui 3 anos. Vai ser na Europa.
Daqui 3 anos, nossa live vai ser lá diretamente da Europa. Você com fuso horário de 4 horas, mais ou menos 5 horas, isso? 3 anos eu não sei, 3 anos eu não sei. Mas daqui a 5 anos na Europa. Ótimo. Com 25, você vai estar com 24, 25? 24. 24 anos lá da Europa. Maravilha. Senhoras e senhores, oficialmente esse é o meu ex-cliente, ex-atleta, mas eterno amigo e irmão em Cristo, Gabriel Dirceu. Essa foi a live Como Chegar no Profissional. E o filho da dona Verônica e o filho do Maurício está aqui. Obrigado, Dirceu, de coração. Que Deus te abençoe. Deus te ilumine, cara. Você merece. Você é diferenciado de verdade, viu, mano? É isso, Thiagão. Valeu. Obrigadão por tudo mesmo. Foi incrível. E é isso. Vamos pra cima. Obrigadão. Tamo junto, hein? Tchau com Deus. Valeu. Valeu, mano. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Gente, esse foi o meu querido atleta Gabriel Dirceu, amigo, parceiro, gente boa. Se você, por acaso, curtiu, se você gostou dessa live, desse bate-papo, faz favor para o mundo, faz favor para outras pessoas, compartilha, envia para outras pessoas realmente o que você aprendeu. O bem nunca para. Distribui. Clica aí, envia aqui embaixo tem uma flechinha. As pessoas realmente vão aprender muito com o Gabriel Dirceu e ver que realmente, independente de quem você seja, independente de onde você esteja, é sim possível você virar um atleta profissional e realizar o seu sonho. Pai, mãe, cuidem da parte do desenvolvimento mental dos seus atletas. E é isso, beleza, gente? Esse então foi o nosso bate-papo de hoje. Deus te abençoe, Deus te ilumine verdadeiramente, entenda e tome cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode te levar para o fracasso ou para o sucesso. Isso aqui é o que dirige os seus pensamentos na sua vida. Isso aqui é bíblico, beleza? Forte abraço, bate aqui, é nóis. Valeu!